Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E preparamos para você um vídeo muito contundente, um posicionamento oficial da Vasco SAF sobre a situação de reforços. Marcelo Santana ontem falou após o sorteio da Copa Sul-Americana, confirmou negócio aí com um atacante, falou sobre a renovação de contrato de Paê, de Coutinho, enfim. E mais, a gente vai falar aqui sobre esse calendário maluco aí, um jogo em cima do outro. O Vasco ontem conheceu os seus respectivos adversários ali no grupo G, mas o seguinte, o que me preocupa é a parte física do plantel vascaíno. E a gente vai falar muito aqui também sobre essa situação aí na justiça com as 777 partes. Seguinte, pessoal, fiquem atentos que a gente também vai falar aí do Davidson, tá? Marcelo Santana falou sobre tudo isso aí. Pois bem, peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Venha fazer parte da nossa família, se inscreva. Pessoal, ontem foi o sorteio da Copa Sul-Americana. Olá, Leandro, quais foram os adversários aí do Vasco da Gama? Lanús, da Argentina, certo? O Vasco também vai enfrentar a equipe do Puerto Cabello, equipe lá da Venezuela, e o Vasco vai pegar o Melgar, clube que veio da Libertadores da América. O seguinte, o que esses clubes fizeram aí para poder chegar aí na Copa Sul-Americana? A gente vai passar aqui para que vocês possam ter entendimento. Primeiro, o Lanús, que é um adversário conhecido do Vasco. O Vasco já eliminou 2 vezes o Lanús aí, em competições internacionais. O Lanús, ele acabou aí na 6ª colocação, certo? Do campeonato argentino, por isso, né, que foi classificado aí para a Copa Sul-Americana. Até aí tudo bem, porque o Vasco da Gama vai a Buenos Aires, né, lá no estádio Nestor Dias Pérez, né, um estádio aí com capacidade para 47 mil pagantes, né, até aí tudo bem. Mas o Vasco também pegou aí algumas viagens longas, como é a situação do time do Puerto Cabello. E o seguinte, né, essa equipe é uma equipe de apenas 11 anos aí de idade. O Vasco vai ter que ir à Venezuela e é uma viagem aí complicada, perfeito? E claro, esse time tem um estádio muito acanhado, né? Conhecido aí como a La Bomberita, né? E lá na cidade de Caracabo, em Puerto Cabello. Então, é o seguinte, um estádio com 7 mil pessoas só. É um clube modesto, né? Seria o azarão aí desse grupo. E o Melgar, que é um clube que vem da Libertadores da América, né? Foi eliminado pelo Cerro Porteño e entrou aí, estava no pote 4.
aí a gente vai ter que ir lá para a cidade de Arequipa, né? Lembrando que não é em Lima, no Peru, não. É em Arequipa. O Vasco vai pegar uma altitude aí de 2.500 metros aí. Mas uma coisa aqui que a gente tem que passar para vocês é porque as datas já estão aí definidas, né? A gente já tem data definida. Na primeira fase, ou no primeiro turno, o Vasco faz um jogo fora, certo? E dois em São Januário, e, por sua vez, no retorno, o Vasco faz dois jogos fora e um dentro de São Januário. Então, o Vasco vai estrear no dia 2 contra o Melgar, do Peru, no dia 2, perfeito? E há que se ressaltar o seguinte aqui, que o Vasco, no dia 30, joga contra o Santos, aqui em São Januário. Então, seria importante o Vasco, já que vai jogar lá na altitude de 2.500 metros, o Vasco viajar com 48 horas aí de antecedência. Depois o Vasco pega na segunda rodada o Academia Puerto Cabelo, certo? Aqui no Rio, e o Lanús também aqui do Rio. Perfeito? Depois o Vasco vai pegar na quarta rodada o Puerto Cabelo, depois o Lanús e o Vasco fecha ali com o Melgar, aqui no Rio de Janeiro. O Vasco vai decidir em casa. É um grupo aí que ficou de bom tamanho para o Vasco. Agora, o Vasco tem que tentar fechar na primeira colocação, porque o segundo colocado vai enfrentar o terceiro colocado lá da Libertadores. As 8 equipes lá da Libertadores que ficarem na terceira colocação vão jogar contra os clubes que ficarem na segunda colocação aí nessa fase de grupos aí da Copa Sul-Americana. Perfeito? Bom, e quem falou ontem foi o Marcelo Santana. E me deixou muito preocupado, porque o Marcelo Santana falou que, se vier, chega aí de um ou dois atacantes. O Vasco não pensa em zagueiro, tá? E esporadicamente o Vasco está conversando com o volante. Eu penso o seguinte: a gente tem um problema muito grave na nossa zaga. A gente tem um jogador que está voltando de lesão agora, que é o nosso Maurício Lemos, né? Um jogador que não está 100% fisicamente. Acho que o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira não disseram ao que veio. Um com problema físico, o outro com problema técnico, né? E ali para o setor de volância, eu acho que é outro erro o Vasco da Gama não fazer o investimento, porque a gente só tem o Hugo Moura. Se o Hugo Moura se machucar, simplesmente é o seguinte: eu creio que o Cocão e também o Sforza não estão à altura aí do Hugo Moura para fazer esse papel de primeiro volante. Então, assim, muitas pessoas falando, Laureano, que o Vasco já poderia ter algo ali encaminhado para o meio do ano, então não vale a pena o Vasco fazer esse investimento nessa janela. Se tiver alguma coisa encaminhada, ok, que bom. Agora, se não tiver, o Vasco está correndo um sério risco aí, certo? Então, o nosso bravo Marcelo Santana confirma aí que o Vasco vai atrás de atacante. E, claro, o Vasco tem interesse aí no jogador Davidson. Está chamando muito a atenção porque o Davidson já há 3 dias está com uma proposta formalizada do Fortaleza em mãos. O Davidson não respondeu. É uma proposta extraordinária para um jogador que tem 33 anos, porque são 3 anos de contrato e R$ 700 mil. Então, aumenta aí a perspectiva de que o David possa ser atleta do Vasco da Gama, o Davidson, melhor dizendo, e a gente fica aí aguardando essa situação. O Davidson que está
priorizando totalmente o Vasco da Gama. É porque ele é ruim, que ele está deixando o Atlético Mineiro? Não. É porque lá no Atlético Mineiro, lá o Atlético fez muito contratações e o Davidson nos últimos 3 anos, 4 anos, jogou em alto nível aí, um jogador que a torcida do Vasco muito almeja e quer. A situação aí do Paê, o Paê não vai continuar no Vasco, ele falou isso, deixou muito claro, o Coutinho vai renovar com o Vasco, mas assim, o Vasco vai usar muitos jogadores aí que não estavam usando nessa sequência. Por quê? Vai ser jogo um atrás do outro, 3 jogos por semana. Então, alguns jogadores aí que estão encostados, como Jean David, Maxime, já que o Vasco não emprestou esses jogadores, não conseguiu o clube, vai simplesmente serem usados. E a situação lá na Justiça, com a 777 Partners, tá? Está estagnada por parte da 777 Partners. Até agora, a 777 Partners não juntou aos autos aí os representantes da 777 Carioca. Eu estou pagando para ver se vai aparecer alguém responsável por essa empresa agora, aqui no Brasil. Mas o seguinte, são 5 dias úteis, estoura amanhã o prazo. E se não for juntado, a gente simplesmente vai ter o recurso aí deserto, aí, da 777, por falta de requisitos, e vai pular uma etapa muito grande, certo? O Vasco vai ter ganho de casa, e essa situação vai para a Fundação Getúlio Vargas desse jeito, certo? Lá para o arbitral. E dificilmente o Vasco vai perder, porque é uma empresa que não consegue expressar quem são os seus representantes, não vai ter condições aí de tocar o futebol do Vasco, né? Muito óbvio isso. Então, essas foram as notícias dos gigantes da colina, tá? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu. Tamo junto aí, meus amigos.